Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos nas vésperas da solenidade de Corpus Christi. Por isso que as leituras são desta própria festa. Que alegria poder saber, o nosso Deus, Ele não simplesmente caminha ao nosso lado, e não somente nos sustenta no ser, mas Ele se dá como alimento para nós comermos. Quando o povo estava no deserto, assim como a leitura nos apresenta, passaram fome, queriam pão, precisavam ser saciados. No deserto não tinha panificadora, não tinha padaria, conveniência, não dava para pedir que entregasse para eles lá. Então, só um milagre, como tantos, no meio de situações, vão depender de um milagre. Aquele povo dependia do milagre de Deus para não morrer de fome. E o que Deus fez? Realizou um milagre. Eles receberam pão, veio um maná do céu, algo assim nunca experimentado antes. E eles comeram e saciaram, ficaram felizes. Deus não os abandonou, mas esse pão era um pão, uma matéria. Não era Deus. Não era Deus. Na multiplicação dos pães, quando as multidões estavam famintas, Nosso Senhor manda que eles se assentassem. E ali é realizado um grande milagre. Havia só 5 pães, 2 peixes. Mas dali o Senhor multiplicou, fez milagre e sobrou para lotar 12 cestos. E aí, deixando claro que não é a mentira da teologia da libertação, que a multiplicação desses pães eram pães que estavam na mochila. Não tinha pão na mochila e sacola. Deus multiplicou mesmo, realizou um mistério. Tem uma tentativa muito grande de banalizar o mistério. Para a igreja ser simplesmente uma ONG. Não. Nossa igreja é uma instituição divina. Essa conversa marxista, socialista, não pode tomar nossos corações. E é esse povo que leva alimento para aqueles que precisam comer. É esse povo
que vai ajudar a tantos que sofrem. Uma igreja que não é sustentada na boa vontade de um coração humano. Uma igreja que é sustentada no próprio Deus que a fundou. Essa é a tua igreja. A igreja que nasceu do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que nos sustenta. Você se alimenta do próprio Deus. Isso é maravilhoso, isso é lindo. São Paulo vai dizer, conforme foi cantado também nessa sequência tão bonita: esse pão não é aos cães. Quem come deste pão é aquele que se preparou. Não é para todos. Eu acompanhei pessoas no caminho de conversão, e quando vinham participar da missa depois de um grande encontro, sentiam uma vontade imensa: mas Deus não é amor, eu não vou poder comer. Não, você tem que se preparar, porque não é brincadeira. Não é qualquer alimento. Você está recebendo o Deus da vida. Então tem que ter consciência daquele que você recebe. Agora é triste saber que muitos fazem catequese, tudo, crisma, tirar foto, vela, camisa, do fogo, do Espírito, mas ainda não tem consciência. Se vir para a missa, bem. Se não vir também, está bem. Por que não sente falta desse pão? Porque se faltar o pão da padaria, o pão de casa, nossa, não tem pão? Como que fica sem pão aqui em casa? Agora, por que do pão do céu não se sente falta? Porque não se comeu verdadeiramente dele. Porque quem come deste pão não vive só de pão da padaria. Quem come deste pão, vive deste pão. Vive desse Deus. Se você vai conversar com um pagão, ele não vai entender a importância de você sacrificar o que tiver que sacrificar para ir para a Santa Missa, para poder receber Jesus. Não vai entender. Não adianta. Porque não comeu verdadeiramente desse pão. Ainda que possa dizer, não, sou cristão, sou católico, apostólico, romano. Infelizmente, nós temos uma multidão de insensatos que não comungam bem. E por não comungar bem, por não adorar bem a Jesus, não é exemplo, não é seta para o Altíssimo. Não consegue trazer as pessoas para o Senhor. As pessoas vão se perguntar: padre, quem que eu busco para fazer realmente, para acontecer um milagre na minha casa? Cristo. Cristo. Padre, mas eu fui lá pedir para tal missionário rezar, o padre reza, a gente reza. Só que você tem que estar em estado de graça, para você derramar a graça na tua casa. Você tem que comungar esse Deus. A primeira coisa é você estar no Senhor. Você está nessa amizade com Deus, de verdade, para poder comer o pão da vida. Qual que é a nossa alegria? É quando eu venho à missa e consciente daquilo que é pecado, eu sei que o coração está lavado, purificado, e eu posso comungar. Olha que alegria, que maravilha. Agora muitos não entenderam essa consciência e vão achar que não precisa disso. Se não precisasse, Jesus não tinha se derramado por nós, não tinha entregue para nós como pão da vida. E não é escândalo só agora, foi escândalo lá naquele momento. Nesse discurso do pão da vida aqui, teve um povo, nossa, imagina, dar a sua carne, como isso vai acontecer? E Jesus disse, sim, é isso mesmo, vou dar da minha carne. Alguns, foram embora, muito forte. Alguns vão dizer, não, isso é uma palavra muito forte. Muitas vezes a gente acha assim, só gosta de palavra tutti-frutti, só de palavra docinho, aquela que aquece o coração. Quando vem uma exortação para mudar de vida, a gente, ai não, acho que não é assim. É assim sim. A verdade é a verdade. E quando nos machuca, é porque a gente está doente. E tem que ser feita a cirurgia, a mudança de coração. Deus tem que nos transformar. Esta verdade é para nós, para que nós não sejamos uma mentira. Muitos ali correram, acharam forte demais aquele discurso. Mas aqueles que permaneceram, Jesus perguntou, e vocês? Vocês não vão com eles? Aí é linda a resposta de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Você vai passar por uma dor, você vai passar por tal tribulação, e você vai olhar para o altar, você não entende porque você está passando por isso. Você não entende porque Deus está mandando aquela provação. Mas você permanece por quê? Você vai para onde? Para onde você vai? Para que canto do mundo que você vai encontrar paz? Quem que você vai clamar? Tal pessoa? Quantos que já te decepcionaram? Já ficaram pelo caminho? Quem
que é sempre o nome que você clama? Deus? É Jesus? É aquele que vai ser resposta para todas as suas necessidades, para todas as suas questões. Então não se afaste dessa mesa por nada. Se hoje você vai comungar, faça uma experiência maravilhosa. Você está preparado para isso? Que alegria, adore mesmo Jesus. Olhe bem para Jesus na Eucaristia, para amá-lo. Alguém compartilhou comigo esses dias que quando eu levo a Eucaristia ficou angustiado, né, pelo tempo. Aí fica uma coisa assim, né, e tal. Aí depois entendeu, eu preciso olhar mais para Jesus. Sabe quando eu fico angustiado? Quando eu não sei quem Ele é. Eu fico sem graça com uma pessoa quando eu não a conheço. Você fica sem graça na presença de Deus quando você não conhece o Senhor. Quando você ainda não ama. Porque se você o amar, você não vai ficar sem graça. Você vai ser preenchido de toda a graça. E vai transbordar essa graça aonde quer que você esteja. Queremos essa graça. A graça da alegria verdadeira. Quantos que abandonaram as santas missas? E quantos que estão voltando? Isso alegra o coração da toda igreja. Porque descobriram que aqui tem o pão que não passa. O maná passou. Aqueles pães multiplicados também passaram. Mas a Eucaristia não passará. Um dia nós chegaremos na missa eterna. Tem que comer desta carne. Tem que comer deste pão. E o mistério é maravilhoso demais. É lindo demais. Transforma as nossas vidas. E aí, mais uma exortação. A prova mesmo que a gente precisa adorar muito mais, amar muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Corpus Christi, ele surgiu tantos séculos atrás, século 13. Uma jovem que tem uma visão de uma lua com uma faixa escura. E ela perguntava para Deus o que é isso. Jesus falava, minha igreja. E essa faixa escura é porque está faltando uma festa para celebrar o mistério eucarístico. E ela começou a lutar para que essa festa acontecesse. Aí ela falou com um arquidiácono. Um arquidiácono, na verdade, conheceu ela, Tiago de Pantaleão. E ele ficou sabendo dessa luta dela. Quando foi em 1263, um padre, Pedro de Praga, foi celebrar a Santa Missa e ele não cria na Eucaristia. Meio duvidoso, será que é, será que não é? Foi celebrar a Santa Missa, indo para Roma, sobre o altar de Santa Cristina. E quando ele está lá, começando a consagração, você imagina. Entende comigo a situação. Ele está celebrando a missa sem acreditar. Antes que ele termine ali a consagração, as palavras são todas proferidas, a hóstia já começa a sangrar. E agora? Veio da onde esse sangue? É o cordeiro imolado. Ele pega aquele corporal, o corporal ensanguentado é apresentado ao Papa. E sabe quem é o Papa? Urbano IV, Tiago de Pantaleão, que foi elevado Papa. O mesmo arquidiácono que conheceu aquela santa Juliana, é aquele que foi lá e instituiu a festa de Corpus Christi, porque era carne de Deus, sangue humano. Assim surgiu a festa em 1264. Primeira coisa dessa festa, aumentar a nossa fé. Segunda coisa dessa festa, nos ajudar para sermos virtuosos, a crescermos nas virtudes. E terceira coisa dessa festa, reparar as ofensas. Eu já vi pessoas entrando na fila da comunhão para buscar Jesus, para levar para templos satânicos, para Jesus ser pisado, para urinarem, defecarem, ejacularem no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas igrejas que tiveram que tomar todo um cuidado para que a hóstia não fosse levada pelos inimigos da igreja. Eles iam lá golpear, fazer tantas misérias com o corpo de Jesus. Mas o que eu quero destacar, se eles estão fazendo isso, pagam esse preço de vir roubar Jesus, é porque eles sabem que o pão daqui não é o mesmo pão que a gente compra. Esse pão daqui é pão do céu. Eles creem mais do que muita gente que senta no banco, infelizmente. Eles sabem que é Deus. Por isso, servindo a Satanás, eles vão buscar a Eucaristia para poder blasfemar, fazer sacrilégio contra nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos defender nosso Senhor.
Mas a gente só defende aquele que nós amamos. Você tem que amar Jesus. Enquanto não fazer falta para você a Eucaristia, é porque você não ama a Deus. Enquanto não doer o coração quando o pecado chegar na tua vida, é porque você ainda não ama a Deus. Quando nós amamos a Deus, a gente não deixa para amanhã, para se converter, não. A gente faz o que tem que ser feito. Tudo, menos ficar sem Jesus. Agora as pessoas se preocupam mais com suas próprias vontades. Eu lembro o dia que eu me enchi de uma fúria. Aí eu fui pedindo para Deus me dar mansidão e calma. O casal tinha se preparado para o casamento, estava tudo certo. Buffet, tal, tudo lindo, maravilhoso, coisa linda, né? Fotógrafo, tudo lá, vestido, tudo. E eu perguntei, vocês se confessaram para poder receber Jesus? Falei, coisa feia, né? Como é que pode? Se preocupa com tudo, menos com Jesus. Podem até se amar, mas não amam Jesus de verdade. Quem ama Jesus de verdade, põe Jesus em primeiro lugar. Quantos que nesse feriado, feriado, não é feriado, é dia santo, vão aproveitar, já vão viajar, nem saber de missa, porque Deus é misericórdia. Deus é justiça também. Nós que somos cristãos, não podemos nos comportar como pagãos. Precisamos ser adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o coração. Porque realmente é Deus. Uma mulher preocupada com o seu relacionamento, teve a infeliz ideia de ir conversar com uma bruxa, né? Esse povo que lê mão, que não sei o que lá, que lê e tal, né? Tudo enviado por Satanás. E aí a mulher disse, não, você vai pegar uma hóstia, você vai fazer tal coisa. Ela foi lá, roubou nosso Senhor, fez que comungou, levou Jesus. E para guardar, para fazer o feitiço, deixou Jesus na casa dela, em algum lugar, escondido. Durante a noite, um barulho ensurdecedor. Era um canto assim como um gregoriano, um canto de anjos, uma coisa assim tão alta, tão forte, que ela não conseguia dormir, o esposo não conseguia dormir, falou, o que está acontecendo aqui? Ela, não sei, e ela chorando. Ele falou, não, você fez alguma coisa. Ela contou, teve que ir lá falar com o padre, para o padre ir de madrugada na casa, retirar Jesus daquele armário. Quando o padre toma Jesus e comunga Jesus, aquele barulho sai. O que eram? Eram os anjos que foram adorar Jesus naquele armário, porque ele estava lá abandonado, como se fosse qualquer coisa. Como eu venho receber Jesus na Eucaristia? Santa Gema Galgani, ela disse que a preocupação da vida dela era única: não ofender nosso Senhor, não magoar nosso Senhor. Essa tem que ser a sua preocupação. Por isso que a gente luta para não perder a graça por nada. Satanás vai colocar um monte de armadilha para você. Não caia, não caia. Por quê? Isso vai tirar você da graça. Imagina, você brigar, você falar um monte, você vai, se desonrar, fazer aquilo que é errado, cair em pecado, cair na tentação e ficar sem comungar? De maneira nenhuma. Não faça isso. Guarda o seu coração para receber Jesus. Porque um dia, esse Jesus que você recebeu, vai te receber no céu. Ele é o teu alimento para você ter verdadeiro sustento. Viva desse Deus com todas as forças do seu coração. Deus permitiu que Beata Alexandrina, depois você pode pesquisar, de Balazar, uma grande mulher de muita oração de Portugal, ela, para não cair no pecado, porque um homem entrou para abusar dela, ela pula do sobrado em que ela morava e ela fica paraplégica. Essa mulher viveu da Eucaristia anos e anos, só recebendo Jesus. E ela que não tinha os movimentos, na quinta-feira ela já começava a sentir as dores da paixão de nosso Senhor. Viveu da Eucaristia. Como tantos, tem brasileiros que passaram por essa experiência também, porque realmente Jesus sustenta. Então, aquele problema da vida, primeira coisa, está comungando Jesus? Não estou. Por que não está comungando? Então se resolva. Porque é só comungando esse pão da vida que nós viveremos eternamente. Não se afaste desta mesa por nada. A tua alegria é receber a Eucaristia. Vamos adorar o Senhor de todo o coração. Viver desse Jesus que é o nosso alimento. Eu finalizo me lembrando de ver a piedade da minha mãe e do meu pai
para poder ir à Santa Missa. O esforço deles para poder comungar a Jesus. E quando eu via que eles comungavam Cristo e ficavam lá adorando, eu queria tanto viver essa alegria. Um dia, mais do que a alegria de receber, Jesus disse ao meu coração que eu traria ele à terra. Hoje, as mãos daquela criança que aprendeu com os pais a adorar Jesus, traz Jesus sobre o altar. E por isso, eu disse para mim mesmo, se Deus me desse essa graça de ser sacerdote, toda vez que eu elevasse Jesus, eu iria ficar adorando Ele, para que eu nunca me acostumasse como simplesmente um rito, mas que toda a missa fosse para mim como a primeira, a última e a única. Assim também tem que ser para você, como se fosse a sua última, primeira e derradeira Santa Missa. Peçamos nesse altar que o nosso coração se converta para vivermos deste pão, que não é o pão passageiro, é o pão da vida. E comungando com amor, você viverá eternamente, viverá com o Senhor. Fecha os teus olhos, olha bem para o teu coração e faça uma prece. Pois por pouca coisa nós nos afastamos de Deus. Saímos da graça, não nos confessamos, não nos preparamos, ofendemos a Jesus, não amamos verdadeiramente. Precisamos que o nosso coração verdadeiramente se converta. E a conversão, ela vem com muitos combates, com renúncia, com mudança de vida. Então peça nesse altar que esse Deus que te chamou nessa noite possa ser esse sol que no teu coração dissipa todas as trevas. Você que hoje vai comungar, como o Padre pediu, faça uma experiência mais intensa mesmo, de poder olhar mais para o Senhor e adorar mais o Senhor. E você que por algum motivo não poderá comungá-lo hoje, não demore, pois você não sabe quando será o último dia da tua vida. Então viva por esse Deus eucarístico, que no teu coração realiza maravilhas.